O Clube do Livro do My News tá diferente. Descontos, bate-papo com os autores e agora um encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube! Vamos falar aqui de um ente muito admirado, mas também muito incompreendido, e não é o Kanye West. Eu estou falando do buraco negro. Esse objeto celeste sempre presente nos filmes e livros de ficção científica. Eu vou dar um resumo aqui do que é esse objeto e se eu falar besteira, vocês me corrijam porque é um assunto complexo. Imagine o espaço-tempo como uma cama elástica. Se você puser uma bolinha de ping-pong na cama elástica, ela vai deformar um pouquinho do tecido. Se for uma bola de futebol, deforma um pouco mais. Se for uma bola de boliche, ainda mais. A gravidade funciona do mesmo jeito. A Terra tem massa maior do que a Lua, então tem um campo gravitacional maior. O Sol tem uma massa bem maior do que a Terra, então um campo gravitacional maior, e por isso a gente fica o quê? Girando em volta dele, que nem uns tontos mesmo. O buraco negro é uma região do espaço com um campo gravitacional tão forte que nem a luz escapa dele. Eu não sei se eu falei uma bobagem até agora, eu falei, né? Vocês me corrijam e bola para frente. Semana passada, cientistas detectaram pela primeira vez a luz por trás de um buraco negro. Duília, deu até um nó aqui na minha cabeça. Se a luz não escapa do buraco negro, como é que essa observação é possível? Me explica aí o que ela prova. Pois é, você sabe que ontem eu estava com a Nina conversando com uma garotada e um dos garotos virou e falou assim: professora, o que é esse negócio de luz de trás do buraco negro? Você sabe que eu não tinha nem ouvido falar disso ainda, né? Porque eu estou de férias, eu não estava vendo as notícias de astronomia, né? E aí eu fui olhar que era hoje, né? Então, olha só, é fácil de explicar, não é muito difícil, não. Quer dizer, vamos tentar. Então, muito boa a sua explicação da gravidade, da deformação da cama elástica. É exatamente isso mesmo, é o tecido espaço-tempo, como é a cama elástica, né? Quanto mais massivo, quanto mais, como é o Sol em comparação com a Terra, né? Maior essa deformação do espaço-tempo, né? Então maior a gravidade. Como o buraco negro tem uma massa incrivelmente grande, principalmente esse buraco negro que está dentro de uma galáxia, que é um supermassivo, ele então tem uma gravidade enorme. Mas o que a gente está vendo não é a luz do buraco negro, e nem é de trás do buraco negro também, não, porque não tem esse negócio de trás e de frente, não. O que acontece, isso aí é mais uma forma, digamos assim, popular de tentar explicar o que está acontecendo. O que acontece é que o buraco negro, a gente alimenta, a gente não, né? O buraco negro se alimenta de material que está ao redor dele, né? Então, esse material, ele fica num disco ao redor dele, que a gente chama de disco de acreção, que eu até fiquei super impressionada, que um dos meninos lá sabia falar de disco de acreção. Eu falei assim, gente, disco de acreção agora é coisa popular, olha que maravilha, Salvador. Então, o disco de acreção é como se fosse um pneu, né? Ao redor desse pontinho que é o buraco negro massivo, né? Que a gente não pode chegar lá com a régua e medir o buraco negro, porque ele não tem tamanho assim para a gente chegar e medir, né? Mas então tem essa pizza ao redor do buraco negro ali que alimenta o buraco negro. E por causa que tem uma gravidade muito alta, essa pizza ela é muito quente. Então esse pneu ali ao redor do buraco negro ele é muito quente. E ele tem também uma coisa, e essa que é a grande descoberta desses dias. Essa pizza tem também uma coisa que a gente chama de campo magnético. Tá? Então tem um campo magnético, isso aí é que a gente sabia que existia, mas a gente nunca tinha visto nada que comprovasse isso, né? Então a gente sabia que tinha campo magnético ali, mas a gente agora está interpretando que esse campo magnético está enroscado ali no disco de acreção e está aquecendo ainda mais o disco de acreção. E aí o que foi observado foi o que a gente chama de flares no disco de acreção. Então está havendo o que a gente chama de eco. E é o eco que a gente está falando que é o de trás do buraco negro. Tá? Então, a luz, como o negócio é um disco mesmo, tem a parte de trás do disco, a parte da frente, que é a parte que a gente está olhando de frente, né? A parte de trás que vai causar, então, um eco e vai
mandar a luz nessa direção também. Então é isso aí que foi pela primeira vez que a gente viu. E por que a gente... O menino ontem me perguntou, né, Nina? Isso aí tem a ver o quê com a teoria de Einstein? Eu falei assim, que interessante, que olha só que bacana, né? 16, 17 anos o rapaz. Então a história é que o Einstein, a teoria da relatividade de Einstein, prevê essa distorção do espaço-tempo, né? E como o buraco negro é supermassivo, a gente prevê que a distorção é ainda maior. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu sinais dessa distorção do espaço-tempo por um buraco negro supermassivo, através desse eco aí causado pelo campo gravitacional. E aí, Salvador, enrolei legal? Eu ia até passar a bola para o Salvador mesmo, porque sempre que a gente divulga uma descoberta como essa, vem sempre alguém falando assim, mas e daí? O que isso tem a ver com a minha vida? Muda em quê? E eu, inclusive, ia emendar mesmo a pergunta para o Salvador. Salvador, você trabalha aí com divulgação científica, tá aí, ó, batendo nesse pino aí no YouTube. Como que a gente convence o público da importância de descobertas dessas, que é isso, né? Eu dei uma super volta para poder tentar explicar e às vezes parece uma coisa assim, o quê? Como que a gente traduz isso aí para a molecada e como que a gente prova, onde que isso se traduz na vida prática aí? Bom, primeiro que eu preciso falar que a Duília é a mestra aqui de explicar as coisas, não vem perguntar para mim se tá bom, você falou, tá faladíssimo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho assim, ela tocou num outro ponto mais cedo no programa que eu acho essencial. A gente tem que valorizar a ciência por aquele aspecto da curiosidade infantil. Todo mundo quer entender o mundo ao nosso redor. Todas as pessoas têm curiosidade de como isso funciona. Aí você fala assim, mas é um buraco negro lá nos cafundós do centro da galáxia, o que isso implica na minha vida? Eu acho que a coisa que a gente precisa levar, e precisa levar desde cedo, é que as regras da natureza, as leis da física, da química, da biologia, possivelmente, são as mesmas no universo inteiro. A grande sacada do Newton lá atrás foi ele ter visto uma maçã cair e olhado para a Lua e falado, opa, isso é a mesma coisa, a mesma força que faz a maçã cair, faz a Lua girar ao redor da Terra. E aí entra todo esse aspecto. O buraco negro é um laboratório mais fantástico que existe para estudar a gravidade, porque, como a Duília falou, é uma massa tão concentrada, a gravidade ali é tão intensa, que os efeitos mais radicais que a gravidade pode produzir no universo se manifestam ali. Então é o laboratório ideal para o estudo da gravidade, mas é a mesma gravidade que se aplica aqui quando a gente leva um tombo, quando o nosso atleta que arremessa um peso tem que fazer ele chegar lá a mais de 20 metros, é a mesma força. Quando as pessoas começam a entender isso, que o cientista ele não está querendo saber do buraco negro, ele quer saber das leis da natureza, como o mundo funciona. E aí vale para o buraco negro e vale para a maçã que cai no nosso pé. Aí eu acho que tudo se conecta, né? Tem aquela recompensa da curiosidade infantil. Você fala, então é por isso que vocês estão estudando isso, porque vai ter implicações sim na minha vida. A gente não sabe quais. A Celina lembrou, a internet foi desenvolvida lá no CERN, o laboratório, acelerador de partículas, fazendo essas perguntas mais malucas, e no final agora todo mundo usa, revolucionou o mundo, um negócio que era um instrumento para cientistas se comunicarem entre si. Essa tradução faz toda a diferença, né? Trazer aqui para mais perto e aí você faz essa conexão. E, pessoal, Cecília, chegou aqui a hora... Cecília, deixa eu falar. Diga, deixa eu falar um segundo. Então, olha só, quando a gente fala aqui que Einstein está certo, isso é muito importante para a gente, porque é por causa de teoria de relatividade de Einstein que a gente está podendo conversar hoje aí, né? Por causa de todo o avanço tecnológico que foi proporcionado pela teoria da relatividade de Einstein. Por exemplo, a gente tem GPS, né? O satélite GPS é a teoria de relatividade de Einstein. Então, quando a gente faz essas teorias assim tão complexas, a gente não sabe depois qual que é o avanço tecnológico que isso vai trazer. E a gente não precisa continuar fazendo essas ciências básicas, como a física teórica, para depois ver o impacto tecnológico daqui a 100 anos. Lembra que Einstein há 100 anos atrás, né, gente? Então é isso, é por isso que é importante para a vida da gente.